Vamos lá, turma. Hoje eu vou trazer aqui no vídeo um tema que é o seguinte: os principais erros de quem começa a investir em fundos imobiliários. Então eu levantei aqui alguns pontos que eu enxergo que parece que é até regrinha, né? De quem está começando a investir em fundo imobiliário. Olhar o dividend yield. Então, vou começar a falar do yield e vou começar a falar de outros pontos que eu, ao longo desses anos que eu invisto, eu fui observando em vários comentários aqui no YouTube, lá no Instagram, das pessoas comentando e como falta ainda muito conhecimento. Mesmo para aqueles que dizem o seguinte: eu já invisto há 2 anos, que eles acreditam que estar há 2 anos investindo em fundo imobiliário é bastante tempo, ou eu invisto há 4 anos. Não é muito tempo, não é 4 anos, mas a gente entende quando a pessoa diz eu já invisto há 4, porque o brasileiro ele não tem essa cultura de investir, né? Não tem a cultura de poupar, quem dirá investir. Então, quem está nessa há 4 anos tem que de fato dar os parabéns aí por estar ainda ali há 4 anos. Eu uso a palavra ainda, porque geralmente as pessoas desistem. E algumas desistem porque, como não entenderam essa questão dos fundos imobiliários, como eles funcionam, então elas acabam desistindo. E um dos primeiros pontos é isso: olhar o dividend yield. Então eu vou seguir eu vou chamar aqui de script que eu fiz aqui, essa minha colinha, para eu ir mantendo o meu raciocínio aqui, enquanto eu vou depois disso fazendo alguns comentários extras, tá? Então vamos lá, olhar o dividend yield. Sempre lembre-se que os FIs foram feitos para gerar renda. Mesmo que você receba 14% ao ano, existe a possibilidade da cota ser negociada para baixo por diversos motivos, retirando assim uma parte desse ganho. Tem que lembrar que os títulos de papéis sofrem a marcação ao mercado com a alta das NTNBs. Então, esse é o primeiro tema aqui. Dividend yield, e já emendando 14% ao ano, cota caindo 10, 12, que é o que os críticos falam. Então, de que adianta eu receber 14 e a cota cai 10, 12? E aí eu já emendei aqui, tem que lembrar que os títulos de papéis sofrem marcação a mercado com as altas das NTNBs. Consequentemente, o fundo de papel está caindo por isso e não porque tem algum problema lá dentro. Estou falando de fundos que estão redondos. Obviamente que tem fundos de papéis que vão cair porque tem algum problema lá dentro. Então, o Jader falou que se os juros futuros subirem, eles estão altos, então está tudo bem com o meu fundo pela cota ter caído. Eu vou comprar mais. Pela cota do fundo ter caído. Eu vou comprar mais porque a questão é que as NTNBs estão remarcando para baixo. Não. Não é só por isso, obviamente você tem que acompanhar. É bom deixar isso claro aqui, deveria ser óbvio, mas é bom deixar isso claro aqui para vocês, né? Então nessa, as cotas elas tendem a cair nesse período. Lógico, ainda eu preciso levar aqui enquanto o spread, né, do crédito que pode compensar um pouquinho ali dessa alta, tá? Mas o ponto aqui que a gente vê é que os fundos de papéis, quando eles pagam, por exemplo, 14, 15% ou 12, 1% ali ao mês, certo? Muitas vezes a cota caiu por causa do que eu falei aqui, da remarcação dos títulos, e automaticamente o fundo ele conseguiu até subir um pouco mais o dividendo, principalmente ali, né, os fundos estão indexados ao IPCA, a inflação veio um pouco mais alta, a Selic, os fundos também indexados à Selic, mas falando aqui dos títulos de IPCA, então eles acabam subindo o yield, é automático, né? O fundo pagava 1, a cota custava 100, agora o fundo paga 1,10 e a cota ainda caiu para 85. O que não dificilmente também tende a acontecer, porque o mercado ele vai observando, né, esse pagamento ali do dividendo. Mas o ponto daí aqui é o seguinte: fundo imobiliário ele não foi feito para você multiplicar o teu patrimônio, no sentido de que você vai ver uma cota de um fundo imobiliário que hoje custa 100, vai custar 500 daqui a 10 anos. Isso só vai acontecer com fundos e tijolos, e ainda assim não será nessa proporção, de 100 para 510 anos. Isso não vai acontecer. Basta olhar alguns fundos imobiliários e tijolos, que nós já temos há mais de uma década, como essa cota deles evoluiu. Estou falando agora do valor patrimonial do fundo e não da cota negociado a mercado. Então o cotista ele tem que prestar atenção de fato nisso aqui. Pô, dividend yield, tá, eu quero 1%, 1,10. Eu recebo 14, 12, 13 no ano, 1%, 1,5%, mas aí a cota cai, certo? Mas não cai por problemas. Ela cai pelo que eu expliquei aqui. Então há uma compensação. Pô, legal, você recebe 1% aqui, mas ao mesmo tempo está tendo a sua cota caindo aqui. Ah, mas eu recebo 1%, tudo bem, mas quando esses títulos, os NTNBs caírem, a tendência é que seja remarcado para cima. Então, os títulos agora dos fundos imobiliários, automaticamente, os CRIs, automaticamente, essa cota vai subir. E se o dividendo não subir, o yield vai diminuir. É regra, vai acontecer. É por isso que muitas vezes a gente também está vendo os fundos imobiliários fazendo reservas para em momentos de estresse de mercado, ele manter uma mesma distribuição. Mas percebe que ao a gente buscar um equilíbrio ali de uma perenidade, sei lá, de 12, 16, 18 meses, é muito provavelmente que você vai ficar nesse ioiô. De repente você está recebendo 12, 13, estou falando de um fundo aqui, 12, 13,
e aí de repente a cota caiu, você compra mais, continua recebendo 12, 13, mas você compra mais porque não tem problema, e sim porque o mercado ali, as NTNBs subiram, então o preço ficou um pouco para baixo e tudo mais. Só que daí vem depois disso, as NTNBs caem mais à frente, lá pelo 13º, 14º mês, as cotas então sobem, certo? O dividendo até cai um pouquinho, porque o fundo não tinha muita reserva também, o IPCA veio menor, se eu não estou enganado, agora agosto ou setembro tem ali uma deflação, alguma coisa bem próximo disso, não lembro agora de cabeça, e automaticamente a cota sobe. Então vamos imaginar que a Selic caia para os seus 10%, a inflação fique controlada, falo aqui do IPCA, que a gente sabe que a inflação doméstica ela é diferente, ela está muito mais alta, mas falando do IPCA, e automaticamente essa cota sobe. Aí aquele 1%, o index que tu recebia, pô, ele já caiu também para 0,90. Né? Então percebe que você não vai enriquecer com um fundo imobiliário porque você está recebendo um dividend yield maior. Não vai acontecer. Simplesmente é isso. Ah, mas Jader, eu quero receber 1%. Eu quero receber 1,10. Tudo bem, ok? Só que lembre-se também que daí, quando você chega à fase de usufruir dos dividendos, se você manter essa carteira com 1%, 1,10, você precisa reinvestir mais. Quanto mais? Tem que olhar a sua carteira, né? Não é uma resposta tão simples, mas tem que olhar a sua carteira, como é que está a composição dela. Eu sei que é muito mais prazeroso, né, muito mais entre aspas, porque eu não me incomodo com isso, olhar lá que está recebendo 1,10 por mês, 1,5. Aí você vê alguns influenciadores falando sobre isso também, que recebem 1,10. Aí você vê algumas casas de análises, que tem influenciador que agora tem casa de análise, mostrando que a nossa carteira paga 1,10, 1,20. Aí você de repente vem conversar comigo e você diz assim, Jade, como é que está o retorno da tua carteira? Aquele yield mensal ali, eu te digo, está em 0,82, 0,85. Minha carteira é 100% tijolo, 0,80, 0,83, depende, né? As cotas agora deram uma avançada, o dividendo pago segue o mesmo, em alguns fundos que eu tenho em carteira. Aí você vai dizer, não, eu vou lá naquele cara lá com 1,10. Né? Eu não tenho casa de análise, tá? Só para deixar claro aqui, mas é só uma comparação. O que soa mais atrativo? Eu vou lá, onde o retorno de 1% é mais interessante. Só que no longo prazo, 10, 12, 15 anos, será que essa carteira ela se mostra uma carteira mais vencedora, no sentido de valorização, retorno total, que aí você tem que colocar na conta também? E eu te digo, muito dificilmente vai acontecer se você não girar essa carteira. E aí que tá. Eu faço investimentos com foco de longo prazo, comprando bons ativos e carregando. Eu já falei isso em diversos outros vídeos aqui. Se o teu foco ele está em investir em fundo imobiliário com pouco capital, quer dizer, você investe 500 por mês, 1.000 por mês, e não que seja pouco, porque a gente sabe da situação de muitos brasileiros, né? E tem que parabenizar por estar investindo. Mas a gente sabe que 500, 1.000, pensando em girar patrimônio não faz o menor sentido, o menor. Por isso você deveria fazer o quê? Comprar logo bons fundos imobiliários e seguir. Ignora ali quem está vendendo, ignora o retorno que de repente algum influenciador, analista, mostra lá a sua carteira. Nossa carteira aqui de fundos imobiliários rendeu tanto. Esquece isso. Tem meses, por exemplo, que a minha carteira, eu acompanho, mas eu não fico publicando isso, que a minha carteira bate ali as principais carteiras dessas grandes casas de análises, né? Que eu não vou citar o nome aqui, que não é a ideia, mas a minha bate. E eu não fico aqui me gabando, a minha carteira é 100% tijolo. E ela vai bater muito dessas casas de análise quando a gente vê essa Selic caindo, que elas batem também nos fundos de tijolos, né? As NTNBs também. E a minha carteira tende a dar uma boa disparada. Já deu nos últimos meses, aí, principalmente nos últimos 2. Só que eu não venho aqui ficar falando, olha só, minha carteira nos últimos 2 meses, ela bateu aqui, está tendo um retorno maior. Veja como a minha estratégia funciona melhor, porque é 100% tijolo. É lógico que não. Já vi analistas também falando que uma boa carteira tem que ter papel e tijolo. Eu não vou entrar no mérito aqui, porque não é o intuito do vídeo, mas eu discordo desse ponto, tá? Mas enfim. Então esse é o primeiro ponto aqui que eu diria para você, né? Presta atenção nessa questão de dividend yield, tá? Aí vamos lá, outro ponto aqui. Olhar o preço da cota em tela. Então o pessoal eles compram os fundos de 10 reais ao invés dos de 100, quando na verdade é tudo a mesma coisa, né? O pessoal se engana muito no sentido de, pô, eu consigo comprar 11 cotas do Vino 11, ou do CPTS, ou do MXRF, porque está custando 5, 7, 10. Se eu comprar lá um fundo que custa 100 reais, pô, eu só compro uma cota. É a mesma coisa, é igual. Você tem que focar na qualidade do ativo que você está comprando, e não no preço da cota. Eu sei que dá uma sensação, talvez, né, de você olhar e dizer assim, pô, comprei hoje 15 cotinhas aqui do MXRF11, ao invés de uma cota do KNHY, KN o quê, enfim, né? Comprei aqui 10, 12. Dá aquela sensação de você, de repente, dá uma sensação de
de alegria, né? Ah, comprei aqui 12 cotas, 20 cotas do MXRF esse mês eu consegui comprar, ao invés de uma cota e meia, não dá para comprar um meio, né? Então seria só uma cota do outro fundo. Só que é a mesma coisa. Aí o pessoal, eles acabam se enganando com isso. Veja o pessoal que entrou no Vino. Vino, se eu não estou enganado, era um fundo na base de 50, virou base 10, deu lá um monte de problema lá com a alavancagem que fizeram. E o que aconteceu? 10, 9, 8, hoje eu acho que negocia 5. E aí? Né? E aí tem gente que ainda compra o fundo, não entendendo todos os problemas que ele tem lá dentro. Então não vai por esse caminho, tá? De ficar preso a essa questão, né? Outro ponto aqui, essa questão de olhar o preço da cota, tá? Eu até já vi gente falando, inclusive, de montar uma carteira só com foco em fundos que custam 10. Já vi perguntas sendo feitas para analistas e influenciadores, daria para montar uma carteira de qualidade só com fundos de 10? Inclusive, tem é que assim, eu não quero ficar citando nomes, porque não é o intuito aqui de gerar qualquer tipo de atrito com pessoas que pensam diferente, tá? Mas eu já vi aqui pessoas bem conhecidas que, nossa, montei uma carteira aqui que custa R$ 10 os fundos imobiliários. Uma carteira com fundos imobiliários só base 10. Isso vende, né? Isso aí vende, isso aí traz pessoas. Opa, aqui tem algum relatório que me interessa, eu vou comprar. Então não deveria ser assim também. Esse é um cuidado que eu tenho muito por aqui, lá no Instagram, né? Coerência. Coerência nas coisas. Eu tenho meu relatório aqui, por exemplo, que eu falo, que eu escrevi com os 25 fundos que eu entendo que dá para ter em carteira. Não é para ter os 25. Se você quiser ter, você tem. Mas é para você escolher, dentro desses 25 fundos, aquilo que se encaixa ao teu perfil. Eu montei ali um relatório onde você vai ter fundos mais conservadores, fundos mais arrojados, até tem um fiagro e um agro ali dentro que eu coloquei, expliquei certinho os motivos deles estarem ali dentro, assim de como todos os outros fundos que estão ali dentro, tá? Esse relatório custa R$ 29,90. E esse relatório é para você comprar e montar a tua carteira e carregar por longo prazo, é claro, sempre acompanhando, né? Você não vai, comprei o relatório, agora é só seguir. Você tem que acompanhar. Mas é um relatório que vai facilitar muito a tua vida. Só que eu não fico dizendo que é o melhor relatório, ou que esse é o relatório para quem quer, sei lá, né, viver da renda eternamente, tá definitivo. Eu poderia dizer assim, aqui tem... Poderia chamar até o relatório seguinte, né? Aqui está, de forma definitiva, os fundos imobiliários que você pode ter para sua carteira pro resto da vida. Venderia muito mais. Mas eu não faço isso. Não é o meu intuito fazer isso. Né? O intuito, de fato, é ajudar. Certo? E o relatório custa R$ 29,90. Então, convenhamos, eu também não vou enriquecer vendendo esse relatório. É de fato ajudar. Esse é um relatório que eu vou atualizando ele uma vez por ano. Já estou atualizando ele agora, inclusive, porque alguns fundos que eu descrevi lá dentro já mudaram algumas coisinhas. Então eu estou atualizando ele e em breve eu vou colocar esse relatório atualizado lá dentro. E você que comprou hoje, você que já comprou, basta tu guardar o teu login, tua senha ali no Hotmart, você baixa ele atualizado, certo? Você paga R$ 29,90. Né? Então, eu vejo que, para quem pensa em investir por longo prazo, e montar uma carteira com o menor giro possível, é um relatório que vai te ajudar bastante, né? E sem chamariz, sem pegadinha, sem nada, tá? Outro ponto aqui é as pessoas que se baseiam aqui nas redes sociais para fazer investimento. Então, o pessoal ali segue 10, 8 influenciadores, analistas, e aí verifica lá, né? Faz perguntas nas caixinhas de perguntas para 8, para 4 deles e verifica se os 4 vão falar bem ou não daquele fundo, aqui no YouTube, se o pessoal está falando bem ou não, aí dá uma olhadinha nos comentários que são feitos no YouTube, lá no Instagram, e aí verifica, pô, falaram bem daquele fundo, vou comprar. Não dá, simplesmente não dá para viver desse jeito, né? Não tem como chegar lá na frente, aos 60, 70, e você ter o teu investimento gerando renda, né, de forma saudável, dessa forma. É impossível, não vai acontecer, tá? O que vai acontecer é de você ter problemas lá na frente. E muitas vezes, os investidores que estão começando, eles têm aquela ideia, eu só tenho 10 mil aplicados, eu só tenho 30 mil, então eu faço de qualquer jeito, tanto faz. Não deveria, porque se tu não valoriza os 10, os 15, os 30, dificilmente vai valorizar os 500, 800, porque daí ainda há mais trabalho para acompanhar, certo? Você vai ter mais fundos em carteira. Então é um ponto que você precisa também levar em consideração aqui, né? Você assiste os vídeos que eu estou falando aqui, você assiste o vídeo de outras pessoas, analistas, influenciadores, legal. A gente está aqui para trocar ideias. Mas você deveria buscar também aprender por conta e investir. E automaticamente ali estudar os relatórios e seguir acompanhando eles. Ou então assinar, de fato, uma casa de análise de alguém que você confia bastante. Você vê que o analista é independente, você vê que o analista faz um bom trabalho e vê se também aquela casa de análise se encaixa ao teu perfil, né? Porque eu também já vi analista recomendando a compra em janeiro de um fundo, chegou dezembro, era para vender aquele fundo.
Eu acompanhei isso, eu vi, inclusive citei lá no meu Instagram isso aí, sem citar, obviamente, o analista, a casa de análise. Mas, pô, era para comprar aqui, vendeu ok. No ano seguinte, 3 meses depois, era para comprar de novo o mesmo fundo. Estou falando do Tigar 11 aqui, tá? Era para comprar quando ele estava a 120, caiu a 70, era para vender, subiu a 90, era para comprar. Sabe? Então também tem que ter muito cuidado com isso aí, né? Não entender a dinâmica dos FIs. Então, o investidor, eles entram no mercado de FIs acreditando que as cotas deveriam valorizar como as ações. Como disse aqui no início do vídeo, os FIs foram feitos para gerar renda e os tijolos valorização ao longo dos anos. Entende-se aqui mais de 10 anos para cima, né? E aí presta bem atenção aqui também, né? Ainda assim, vamos ter muitos tijolos que podem simplesmente ficar andando de lado no quesito retorno total. Estou falando aqui de valorização do VP do fundo, valorização dos seus imóveis, valorização do que ele entrega de pagamento de dividendos, valorização do seu VP, valorização automaticamente da cota. E por quê? Porque muitas vezes eles estão muito alavancados. E se o fundo passa uma vida inteira alavancado, de tijolo falando aqui, ele parece mais um fundo de crédito do que propriamente de tijolo. Porque ele meio que tem essa função, ele entrega dividendos que não são reais, ele precisa reciclar os imóveis para pagar as dívidas passadas, aí ele entrega um dividendo maior com esse lucro, que nem sempre ele consegue vender esse imóvel com um lucro tão interessante, e o VP dele fica ali, né, no 100. Eu não vou citar nenhum fundo imobiliário aqui. Lá no meu grupo fechado, eu já trouxe uma aula para eles lá explicando bastante sobre isso, sobre um fundo bem específico. Surgiu há 5 anos, o VP continua no lugar. Não mexe. Quem investe em fundo de tijolo precisa buscar acompanhar o VP dos fundos. É claro que não é uma regrinha que todo ano vai subir. Os imóveis também estão indexados à Selic, os imóveis também ali, eles sofrem com uma Selic há bastante tempo em alta. Aí vai depender do portfólio do fundo, nem todo imóvel vai conseguir valorizar ao longo de 5, 8, 10 anos, muitas vezes quase não se tira nada, ou então se vende um imóvel a menor do que pagou lá atrás. Vou dar um exemplo aqui, o Vino 11 é um desses fundos, vendeu semana passada, hoje é dia 25, se eu não estou enganado foi semana passada. Vendeu ali um dos seus imóveis a um preço menor do que pagou. Vendeu, porque precisa pagar lá a alavancagem que tem, precisa ter um respiro para aquele caixa deles lá, para ir pagando as amortizações. E aí? Não trouxe. Então nem todo fundo vai ter essa questão. E aí cabe entender ali como é que funciona essa questão de ciclo, né? Que é o próximo item aqui que eu coloquei, não entender do ciclo imobiliário, na ligação que existe com juros futuros, Selics e as cotas dos fundos imobiliários. Como a Selic está andando muito tempo em alta e as NTNB sempre ali para cima, o que acontece? As cotas estão andando de lado. A gente está vendo uma leve subidinha nas últimas semanas aí dos fundos imobiliários, e aí já tem gente dizendo que algumas cotas de fundos ficaram caras. Não estão caras, está bem longe disso. O que não tem aqui é aqueles descontos obscenos que nós tínhamos meses atrás, ano passado, não tem, né? Mas ainda estão bem descontadas. E aí tem que entender essa questão dos ciclos, né? O quanto isso bate nas cotas dos fundos imobiliários, tá? E aí, consequentemente, não entende como muitas vezes as correções dos aluguéis acabam não sendo possíveis de serem feitas. O maior exemplo que nós temos é o HGLG, né? As pessoas elas repetem, HGLG paga 4 anos 1,10, 1,10, 1,10. Não dá para entender como esse fundo não sobe, é um fundo ruim, um fundo tranqueiro. Só que tem que entender que esse 1,10 ele nunca foi um dividendo recorrente, eu já falei isso em outros vídeos, lá no próprio vídeo do HGLG. O HGLG ele vinha pagando dividendos que foram feitos por venda de imóveis. Então ele vinha pagando 1,10, 1,10, 1,10 por isso, mas não porque era o dividendo do aluguel. O recorrente, pesquise, dá uma olhadinha lá nos relatórios, dá uma olhadinha, vai pesquisar quanto é que era o dividendo recorrente do fundo em 2020, quanto é que era em 2021, em 2022, e dá uma verificada quanto é que é hoje. Então vê que o dividendo via aluguel, ele vai subindo. E tem que levar isso daí em consideração, né? Então o pessoal muitas vezes eles se prendem a isso e dizem, não sobe. O fundo de tijolo não sobe, não dá para entender. Inclusive eu vi um comentário, uma página aqui no YouTube, assistindo um vídeo de outra pessoa, aí lá no comentário estava isso aí mesmo. A pessoa disse, o meu aluguel, essa pessoa morava de aluguel, ela disse, o meu aluguel já subiu 50% desde a pandemia. Estou pagando mais caro o aluguel. Como é que os fundos imobiliários não fazem o mesmo? E aí vem essa outra questão aqui, né? Quantas vezes você abriu o relatório e a gente vê lá que estavam reajustando em 30% um aluguel de um inquilino, 25%. Vou dar uns exemplos mais recentes. INLG, Fundo de Logística, renovou um contrato recentemente com 20% de reajuste. TRBL, renovou com 2 inquilinos para maio de 2026 com 29%, 26%, isso mesmo. Para esse ano foi reajustado em 25% e para o ano que vem mais 26%. PVBI 11
aumentou um reajuste aqui de 56% em um dos contratos lá no FL 4.400. A HGLG teve isso também, teve uma queda com a Volkswagen, que muita gente chiou e não entendeu também o contexto, mas também teve outros aumentos em outros locatários. O BTLG também teve aumento significativo da renovação do contrato acima. E aí vem aquela pergunta, por que isso não reflete no dividendo pago? Pô, o cara mora de aluguel lá, que eu comecei falando sobre isso, subiu 50%, ele já percebeu que desde 2020 ele está pagando 50% a mais de aluguel, mas ele não percebe a mesma coisa nos fundos imobiliários. Primeiro, tem que olhar quanto esses contratos representam ali dentro, né? Todos esses contratos estão subindo 20%, 30%, 50%? Não. Como um fundo imobiliário ele é muito diversificado, pode ser que tenha regiões que não estejam tão aquecidas. Como eu disse, aí entra a economia, entra a Selic, tem que ver como é que está a economia daquela região, está forte ou não está, tudo isso entra na conta. E tem que levar isso em consideração, e o pessoal não leva, né? Aí tem outra questão. Em compensação, subiu aqui um aumento de alguns contratos, houve também aumento de vacância. É um ponto que tem que ficar de olho, né? Pega o LVBI, por exemplo, estava com uma vacância de 10%, se não estou enganado agora, está na casa dos 3%, baixou ali, né? E a gente percebe que o dividendo recorrente ele não subiu. Está lá em 0,75. Segundo, se eu não estou enganado aqui, segundo o último relatório, é isso. O 0,75 é o recorrente, só que a gente vê que o 0,75 ele pagava quando a vacância estava em 10, e agora ele continua pagando. Por quê? Porque muito provavelmente alguns dos contratos ali dentro, para alocar e baixar o valor a vacância do fundo, ele aceitou de repente negociar esses contratos com valores mais baixos. Então automaticamente isso vai refletir, o dividendo não vai ser pago. Pô, mas aí também é para acabar, né? Alguns vão dizer assim, não vale a pena. Pô, gente, vamos lá, né? Vai ali para tua cidade, dá uma olhadinha ali, conversa com quem é dono de salas comerciais. Se a pessoa não tem as salas comerciais no centro da cidade, pelos bairros da cidade, ela provavelmente tem que ceder no aluguel muitas vezes. Os juros hoje estão altos. Eu tenho uma sala alocada hoje aqui em Timbó, na minha cidade, que é um estúdio de treinamento. Eu tenho minha sala, já falei isso também em outro vídeo. Tá chegando a hora de final de ano, nosso contrato aqui é sempre de um ano. Eu não vou poder provavelmente reajustar o quanto eu gostaria. Primeiro, surgiram muitas salas na cidade. Mas nesse caso, essas salas elas encareceram bastante os aluguéis. Né? Mas segundo, nós estamos com um momento ruim da economia, enfraquecendo. Então eu vou tentar manter o meu inquilino aqui. Para manter o meu inquilino aqui, eu não vou fazer um reajuste absurdo, porque não dá. E a mesma coisa acontece com os fundos imobiliários. Né? Aí outro ponto que tem que se levar em consideração muitas vezes, de não subir esse aumento. Né? Afinal, pô, o fundo subiu 20% naquele contrato, 30% naquele outro, 50% naquele outro, quanto isso representa e tudo mais, mas aí tem que olhar o quê? Se não houve, de repente, aumento de custo dentro do fundo, com taxas com corretores, advogados, possíveis despesas com registro em cartório, com IPTU de algum imóvel vago, seguros que são feitos e outras questões que envolvem ali os fundos imobiliários. Então isso também tem que ser considerado. Né? De repente não subiu, ok, não subiu por essas razões. Então tem que dar uma observada, olhar lá no DRE do fundo, verificar se tem alguma informação a respeito disso. Só que daí as pessoas elas se frustram, porque elas não entendem esse contexto todo aqui que eu estou falando. E acham que os fundos imobiliários vai ser uma mágica, né? Eu invisto, ano após ano, tenho um contrato via IPCA, ano após ano deveria subir. E não sobe. E outra coisa, né? Para fechar aqui. Os fundos base 10, você já deve ter visto que muitas vezes eles pagam aquele 0,8, 0,9 ou paga 0,10. Né? Mas geralmente tem uma casa decimal a mais atrás. E muitas vezes as pessoas ignoram. Vou dar um exemplo aqui do GGS11. O fundo ele vinha pagando, se eu não estou enganado, era 0,9. Ele está pagando acho que 0,10 agora. Isso não é recorrente, mas ele vem pagando 0,10. Mas o recorrente lá era 0,9. Aí depois foi 0,92, 0,93. Acho que está hoje nisso aí, 0,95 talvez. Percebe que esse 5 atrás, ele conta, ele aumenta, ele só não é distribuível ainda. Mas ele aumenta, ele acumula, ele vai distribuir lá na frente. Só que as pessoas também ignoram esse ponto. Né? Então, para quem está começando, a sugestão é essa. Não fique preso ao dividend yield. Cuidado ali com essa questão de sempre buscar dicas na internet. Busque entender essa questão dos ciclos econômicos. Entenda que fundo imobiliário não foi feito para você ver o teu patrimônio multiplicar. E vou dizer mais, tem muitas ações que não vão fazer o mesmo pelo teu patrimônio. Né? Quem de repente comprou VEG muitos anos lá atrás, e multiplicou muito o patrimônio. Olha, são poucas empresas que vão fazer o que a VEG fez, a Prio fez. Né? Muitas das empresas listadas na Bolsa, elas são de commodities, então
São empresas para você muitas vezes comprar na baixa e vender na alta. E aí, se você, de novo, não tem um patrimônio significativo, essa estratégia não vai funcionar para você. Quantas vezes você viu ali um analista, um youtuber, um influenciador, né, alguns bem famosos, comprando a Petro a X valor. Aí ela foi a 60, o cara vendeu. Vale a 50, ela foi a 110 e ele vendeu. Percebe que eles fazem lucro. Se você faz aportes de R$ 1.000, R$ 500, você não vai fazer lucro. Então você precisa definir ali. Quer dizer, você vai fazer, óbvio. Você investiu R$ 1.000 todo mês na Vale, comprando a 50, ela foi a 110, você tem lá 15 mil acumulados, você vende a 110, você obviamente vai fazer um lucro. Mas é um lucro que muda a tua vida. É esse o ponto. Há quanto tempo passou para sair dos 50 e a 110? Então são pontos que têm que ser levados em consideração, tá? Mas falando aqui dos fundos imobiliários, eu espero que esse vídeo aqui ele dê para refletir melhor sobre isso. De novo, não sou o dono da razão aqui, o que eu estou falando aqui não é regra, o que eu faço é o que é o certo, longe disso, longe disso. Eu só entendo que fundos imobiliários foram criados com o intuito de gerar renda mensal e de você ir carregando. E aí, infelizmente, eu vi muita gente que defendia essa mesma ideia, mas que mudou de opinião para vender relatórios. Eu tenho o meu relatório, mas como eu disse, não é para você comprar e ficar girando a carteira. Mas a ideia é vender relatórios através de casos de análise. A ideia é vender muitas vezes cursos. Eu também já tive cursos que eu vendi, não tem problema em vender curso, é um trabalho, é justo. Mas a ideia é isso, é buscar algum tipo de ganho de capital. Como eu citei aquela carteira de um analista de R$ 10, ele montou uma carteira de investimentos só com fundos base 10, para facilitar de novo entre aspas, lembra do que eu falei nesse vídeo? Então isso chama a atenção. Né? É como eu disse, se eu viesse aqui nesse vídeo e falasse, eu tenho um relatório, eu estou cravando aqui 25 fundos para você carregar para a sua vida, ele venderia provavelmente muito mais do que vende hoje, muito mais, eu não tenho dúvida disso. Afinal, quem não quer comprar fundos imobiliários que não precisa se preocupar? Que eu garantisse, assina esse relatório, compra por R$ 29,90 uma vez, vai baixando ele uma vez ao ano ali, quando eu atualizar e tal, tá tudo certo, sua vida segue. Não seria show de bola? Mas não funciona assim, tá? Então tenha muito cuidado, né? Você está começando, você vai ver de repente esse vídeo daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, e tudo que eu falei aqui vai continuar valendo, tá? Por isso que eu gravei esse vídeo aqui, para ficar por longo prazo aqui de fato. O que eu falei aqui não vai envelhecer. O que eu falei aqui, se as regras dos fundos imobiliários continuarem como estão, ela vai valer para daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, tá bom? Por fim, só lembrando, curte o vídeo, ajuda o canal a crescer, divulga o canal aqui para os seus amigos, encaminha esse vídeo para quem está começando. A gente está aqui para ajudar uns aos outros.